constante de equilíbrio. Como essa constante de equilíbrio aí é uma constante baixa, menor do que 1, significa que esse equilíbrio favorece quem? Favorece os reagentes. Lembrar que na equação do equilíbrio, o que é que nós temos? Nós temos que concentração do produto dividido pela concentração do reagente para o Kc, e o Kp é a pressão parcial dos gases do produto dividido pela pressão parcial dos gases do reagente. Como nós temos aí um Kp baixo, então o equilíbrio, ele favorece quem? Favorece o reagente. Reação inversa. Inclusive, a letra B, né, é praticamente a justificativa da letra A. A letra A você respondia e a letra B justificava com os argumentos que nós acabamos de falar, né? A letra C, a gente improvisou um quadro para vocês aqui. Olha como essa equipe é chique. É verdade. Ele vai lá e faz muito assim, pau, ó. muito pau. Para produzir diariamente 8 toneladas de amônia, qual a quantidade necessária de hidrogênio, considerando-se que se dispõe de quantidade suficiente de nitrogênio? Olha só o quadro aqui, ó. Ó, o rapaz já está para mostrar bem pertinho aqui, ó. Chega bem juntinho ali, Tony, da câmera. Vamos lá. Eu estou aproximando de vocês. Olha o som, olha o som. Gente, ó. Aê, galera, aê. Você tá vendo? Aê. Não, paradinha lá, não, paradinha pra galera poder ver. Para perto lá, para perto. Vamos lá. Aí, ó, de novo. 6 gramas de nitrogênio produzem 34 gramas de amônio. Como ele quer 8 toneladas de amônio, regrinha de 3 simples, você teria aqui, ó, 1,41 toneladas de hidrogênio. É o que, galerinha? Só alegria, né? Aí, inclusive, antes de vir para cá, eu estava no Face, e uma galera comentou a respeito de arredondar. Se bem que não foi nessa, acho que foi na questão que dá 2,99. O arredondamento não é um problema se ele não for uma coisa muito extravagante. Por quê? Porque a UFRN, questão de que envolve cálculo... O professor Ari Silva participando aqui do estúdio, um abração para ele. Valeu, aí, professor. Aí, a UFRN, questão que envolve cálculo, ela sempre dá uma margem de erro para cima e para baixo. Então, o arredondamento ali, 2,99, você colocou aproximadamente igual a 3, sem problema. Tá certo do mesmo jeito. Beleza? Vamos para 2? Galera, deixa eu atrapalhar vocês um pouquinho. A resposta do Twitter, a resposta do povo, das ruas, é anular a questão, é um desmantelo aqui de reclamação com essa questão. Eu acho que quase todo mundo errou. Lembrando, tentar anular, e anular é outra história, porque quando a prova nula, ela está assumindo o erro dela, que eles erraram, que eles não escreveram direito, que eles vacilaram, então os caras tentam, isso é a regra. Em qualquer vestibular do mundo, os caras tentam se defender ao máximo para não anular. Mas a dupla de ouro aí da matemática, ou até talvez o nosso amigo Gibran leve um piniquinho e vá junto também, mas a dupla de ouro da matemática... Tá malhado, Gibran. Tá na briga aí para anular Vida de rei. Ok? Briga de rei. Vamos lá, galera, fica à vontade aí, foi mal, hein? Aí, ó, a questão 2, a questão muito grande, precisa a gente ler, a questão a respeito dos vidros, né? É verdade, uma questão que fala a respeito do vidro e fala a questão dessa poluição que o vidro vai gerar. Na própria questão, nós temos aí, comentando na questão, não sei se a galera notou logo no início da questão, falando que o vidro, ele tem um tempo de degradabilidade de mais de 1000 anos. Então imagina, você joga uma garrafa de vidro no lixo e aí jogou aí na natureza, ele vai passar em torno aí de 1000 anos para ser degradado. Então, o lixo vai se acumulando aí por muito tempo. Então, a questão ela falava a respeito do vidro, da forma de obtenção e tratava disso aí. Então, na letra A, o que nós temos na letra A, seguinte: identifique na obtenção do vidro de um processo que não é considerado químico, justifique. Se você observasse aí, você iria verificar que existem aí 2 processos físicos na fabricação do vidro. No texto. Nós temos aí, no próprio texto, né? Nós temos aí a fusão desses materiais, que aí a fusão é o quê? Uma mudança de estado. Significa que não vai alterar a natureza da matéria, você está só passando do estado sólido para o estado líquido. E nós temos aí a questão falando da densidade. Então, são propriedades físicas. Então, no caso aí, eu terei como alternativa aí para usar ou a fusão ou falar da densidade,
que são processos físicos. A densidade, quando ele fala aqui que o vidro flutua sobre o estanho, né? Você teria que especificar onde está aí no texto o processo físico, porque você tem que responder em função do texto, né? Uhum. E a letra B? A letra B pede as fórmulas químicas do óxido de sódio e do óxido de alumínio, matérias-primas utilizadas na produção do vidro. Improvisamos aqui para vocês o óxido de alumínio, temos aqui o Al2O3, e improvisamos aqui o óxido de sódio, aí galerinha, o Na2O. Então nós temos aí a resposta da letra B. 2 óxidos simples de formular, porque você poderia ter formulado até pelo NOx, porque são 2 elementos de NOx fixos, né? O Na, família 1A mais 1, alumínio mais 3. Certeza. Cruzava lá com o oxigênio, que é -2, fazia na boa. E a letra C, falando por que a reciclagem do vidro pode ser considerado um processo químico sustentável que beneficia o meio ambiente. Então você iria comentar aí que você está retirando o lixo do ambiente. Então, quando você recicla o vidro, então você está tirando do meio ambiente aquele produto que iria passar o quê? Em torno de 1000 anos, mais de 1000 anos para ser decomposto. Então, você tem aí uma questão que a gente considerou aqui um nível médio, mas que uma questão que, para a galera do overdose, só alegria. Nível médio, porque ela precisava de conhecimento teórico, que você teria que relacionar o texto na hora que você tivesse que identificar, por exemplo, os processos físicos, né? Uhum. Formular substância, óxidos, né? Uma questão legal. Esse foi o fim da 2, né? Então vamos para os comentários aqui. Galera, eu vou lançar... Dois que para nós é 5 e 6, né? A segunda questão na prova de Química. É. Galera, aproveitando essa felicidade da galera no Twitter, né? Eu vou ler algumas aqui só para contextualizar, tá certo? Por exemplo, deixa eu ver aqui, que agora eu me perdi. É tão rápido esse negócio que eu me perdi. Calma. Carol, tenho certeza que todo pré-beto está idolatrando o Tony depois dessa prova. Quem assistiu aos aulões de Yara fez a prova literalmente rindo mesmo. O fiscal deve ter me achado louca. Tem uma aqui que eu me perdi, que eu achei muito legal, calma aí. A mãe de Ná e o Flintstone arrasaram na prova subjetiva da UFRN. Deixa eu ver outra. Gostaria de saber qual é o meu apelido oficial. Nem ele sabe. O cara chama Tony no mídia. Não, mas para fazer pá com mãe de Ná é pai Xangô. Era para ser pai Xangô, né? Mas tudo bem, vamos lá. Grandes Tony Roberto Lima só deu overdose tanto na objetiva como na discursiva. Roberto ontem na aula deu tudo na discursiva. Diogo Lira, Daniele Patrício, mãe de Ná chegou, manda um beijão para Yara Consentino e Tony Química. Nem li o nome do resto do pessoal, né? Mas, turma, já que está todo mundo muito feliz, está provado aqui mais uma vez que os professores do Overdose deram a prova, e se não tiver dado, o cara vai chegar aqui e vai ser só o grilo na internet. Cri, ninguém vai falar nada. Quando o cara chega e bomba, é a prova que ele realmente deu a prova. Então, eu vou lançar um prêmio. É o seguinte, pessoal. Claro que eu não vou participar desse prêmio. Agora, não esqueçam também de fazer a média comigo, né, pessoal? Dá uma forcinha aí, né? Mas o professor que tiver mais twitters dizendo que ele deu a prova, tá certo? Ele vai ganhar um almoço no Sal e Brasa com acompanhante, tá certo? Tudo free, pago pelo Overdose. Vamos ver quem ganha aí. Essa dupla tá muito bem na disputa, hein? Muito bem, Tony e Yara. Uhul! Vamos ver nóis, galera. Ganhar. É a disputa de ouro. Vamos lá, detona aí. 3. A terceira questão, que no nosso caso é a questão 7. Questão linda. Foi aquela do consumo do álcool etílico. Maravilhosa. Ele dá uma tabela onde ele bota a concentração do etanol no sangue. Detalhe importantíssimo para quem se ligou: a concentração na tabela está dada em gramas por litro. Na sequência, ele dá o comportamento do indivíduo, sóbrio, eufórico, parará, e sintomas disso. Aí ele faz um comentário a respeito do perito, e na letra A ele pergunta: nesse caso, aqui ele faz, nos resultados das análises, um laboratório informa ter encontrado no sangue do motorista
uma quantidade de 0,065 mol por litro de etanol. Gente, esse detalhe foi da maior importância, porque a tabela ele dá a concentração do álcool em grama por litro, e a questão, ela trabalha em mol por litro. Com certeza você se ligou nesse detalhe e fez aquela relação de unidadezinha combinada ontem. Nesse caso, ó, letra A, o que o perito deve escrever no laudo em relação ao possível comportamento do motorista? Justifique sua resposta com base no cálculo da massa de álcool no sangue do motorista. Vamos lá, meu amigo Tony, nosso quadro aqui é improvisado. Bora lá. Olha lá, gente. Agora o zoom tá ok. Vamos lá. Olha só, eu vou explicando para vocês, vão olhando aí na continha. Ele dá lá na concentração gramas por litro. E ele dá aqui na letra A, mol por litro. Então, olha só, um mol de etanol, C2H6O ou C2H5OH, você vai na tabela periódica, a massa molar dele é o quê? 46 gramas. Aí, galera, se liga aí na massa molar, tá? Massa molar do Todinho. Isso, ó. 1 mol, 46 gramas. Como ele tem aqui, ó, 0,065 mol de álcool, ele vai ter em gramas o quê? 2,99 gramas. Eu acho que esse valor aí foi o que algumas pessoas mandaram mensagem para mim no Face, dizendo que havia arredondado esse valor. Mas aquilo que eu falei para vocês já anteriormente, a UFRN ela dá uma margem de erro, tanto para cima como para baixo, no caso de cálculo. Galera, E mesmo que tivesse arredondado, não interferia na... Não interfere na resposta, porque você vai dizer o quê? Entre 2,5 e 3, e no caso aí o comportamento que ia ser colocado no laudo seria o quê? Confuso. Certo? Galera, seria a resposta. Eu não li as questões da prova de química, então eu fico meio perdido aqui, mas a questão do laser era essa ou era anterior? Não, do laser. A questão do laser. O laser era processo químico? Não, lá no vidro, não, mas não envolve a resposta da questão, não. Não. Mas já passou ou ainda vai ser? Já. Aqui, ó. Antes de ser cortada, a folha de vidro é inspecionada por um equipamento chamado scanner, que utiliza um feixe de raio laser para identificar eventuais falhas do produto. Não, mas essa questão do laser, ele não entra na fabricação. Isso aí é só um controle de qualidade. É. Então a questão, ela pediria... A letra A, ele pede na aqui, obtenção do vidro. Aí é só um controle de qualidade. E o KP é qual? Essa também. A primeira questão. É a primeira também. Não, a primeira questão. Você poderia falar sobre pressões parciais? Poderia sim, porque o KP está relacionado com a constante de equilíbrio das pressões parciais dos gases na reação em equilíbrio. Poderia comentar isso, mas lembrar sempre que a sua explicação teria que estar finalizada com o significado da constante em ser uma constante pequena, menor do que 1. Tá? Aí a letra B, vamos lá, nosso amigo aí do quadro improvisado. Bora lá. Escreva a fórmula química do etanol. Nesse caso, ele diz assim, ó, a qual função pertence o composto? Você poderia colocar, ó, etanol assim, fórmula estrutural, né? E pode ter sido colocada assim, ó, a fórmula molecular, porque ele não especifica. Ambas são fórmulas químicas. Ambas são como fórmulas a questão químicas. falou, fórmula química, pode ser a fórmula estrutural, pode ser a fórmula molecular. Essa que está aqui na minha mão seria a fórmula molecular. E a que está na mão de Tony seria a fórmula estrutural. Ambas corretas para a letra B. Você teria que escrever ainda que o composto pertence à função aldeído. Certo? Que ele perguntava também a que função pertence o composto. Aí agora eu vou lendo a letra C e nosso amigo aqui vai improvisando o quadro, tá ligado? Olha só, letra C ele diz, escreva a equação química que corresponde à oxidação do etanol para etanol. Gente, a gente viu nas aulas, né, inclusive na aula de véspera, a oxidação do etanol formando etanol e formando o ácido etanóico, né, que é o produto final da oxidação. Só que no caso, ele pedia só parte dessa reação, porque ele dizia a oxidação do etanol a etanol, tá bom? Então vamos lá, ó. Nós temos aqui o etanol que vai reagir. O etanol, ele oxida, ele é um álcool primário, então ele oxida formando, levanta aí a plaquinha, Yara.
Formando quem? Etanol. O etanol. Que aí a questão, ela pediu para representar também a água. Então colocar a águazinha lá no final, tá ok, galera? E então, você colocava o etanol mais o oxigênio nascente, né? O O atômico, aí produzindo o etanol mais água. Que a gente não colocou aqui. Isso. Mas porque então, estamos falando. Questão de oxidação de álcool. Eu disse nas turmas, eu disse na minha revisão que eu fiz de véspera no over, eu disse lá na galera de Caicó, um abraço aí galera de Caicó, espero que vocês estejam acompanhando e tenham acertado tudo. Então, eu disse e está aí, galerinha, porque overdose dizendo, a UFRN não cai, a UFRN coloca. Overdose dizendo, ela coloca. É moral. É moral. Vamos para a última questão 8, que no nosso caso é a quarta questão. Vamos lá, amiguinho? Bora lá. A nossa última questão. Mais uma interrupção aí, programa ao vivo, sabe como é que é, né? Verdade. O formulário para recurso só pode ser feito no dia 28 e 29 de novembro, não é isso? Então tá no prazo, tá tranquilo. Harrison, Jonaldo e Gibran, se der tempo, né? Gibran tá numa situação bem complicada, viu, pessoal, nesse momento em casa. Mas... Tá malhada, hein? Não, eles já prepararam o recurso. Já tá pronto. Tá esperando pronto. só o prazo abrir, né? É. Então eles vão entrar com o pedido, lembrando, a UFRN julga e decide se vai abrir ou não, beleza? Raul já está indo dar uma malhadinha para chegar na festa mais forte ainda, né? Beleza? Química, pode continuar aí na boa. Vamos lá, nossa última questão de hoje, da prova de hoje, nós temos aí uma questão que surpreendeu por falar de um pouco do histórico da tabela periódica. Não é muito comum aparecer questões relacionadas dessa forma, como caiu, mas a gente espera ter o quê? Propriedades periódicas. Mas, enfim, uma questão que foi trabalhada, exclusivamente, eu trabalhei, né, numa turma que eu dei tabela periódica, eu trabalhei o histórico da tabela periódica, falei de todo o caminho até chegar a essa tabela periódica de hoje, e essa tabela aí, ela veio falando sobre aquela primeira tabela que realmente teve uma fundamentação bem científica, que foi a tabela de Mendeleev. Então, nesse caso aí, nós temos a questão falando sobre essa tabela e pede o seguinte, letra A, explique o que significa periodicidade no agrupamento dos elementos da tabela periódica. Então, nessa letra A, você teria que comentar o seguinte, que a periodicidade consiste em mostrar que as propriedades físicas e químicas dos elementos variam em função de uma grandeza, que na tabela periódica de Mendeleev, essa grandeza era o quê? A massa atômica. Foi a primeira tabela montada e essa tabela ela foi montada em função da ordem crescente da massa atômica. Que na tabela periódica de hoje, essa grandeza da periodicidade é em função de quem? Do número atômico. Isso mesmo. Então aí você teria... Que hoje a gente tem a tabela de Moseley, né? Que é a tabela da lei periódica é atualizada. Uhum. E na letra B diz como se explica o fato de Mendeleev poder prever as propriedades de um elemento desconhecido na época. É interessante, galera, que a tabela periódica, quando Mendeleev organizou a tabela, ele organizou essa tabela procurando propriedades semelhantes, químicas e físicas. E quando ele montou a tabela, ficaram alguns espaços. E esses espaços que ele deixou, ele já tinha na cabeça que ali teria que estar algum elemento. E esse elemento iria ainda ser descoberto. Inclusive, então essa tabela ele previu, né? Ele previu chamando esses elementos ECA alguma coisa, né? ECA silício, ECA silício, que são os elementos que estariam abaixo. Ele usou esse termo, ECA silício, ou seja, abaixo do silício, ECA boro, abaixo do boro, porque aquele elemento não se conhecia. Mas a tabela dele foi tão bem organizada que ele chegou a prever a descoberta desses elementos, inclusive propriedades como temperatura de fusão, como densidade, foram previstas e quando esses elementos foram descobertos, ele se aproximou muito desses valores. Essa a grande importância que teve aí esses espaços
montados por Mendelea. E a letra C, que foi aí para a galera que encontrou muita dificuldade na questão, então essa letra C foi para aliviar, que diz: representa a distribuição eletrônica por níveis e subníveis para o átomo do elemento cloro. Então nós temos aí, galerinha, o seguinte, nós temos aí, ó, o elemento cloro. O elemento cloro, você ia coletar na tabela o quê? O número atômico, que esse número atômico indica o número de prótons, como é o átomo neutro, o número de elétrons aí, 17 elétrons. Aí a distribuição, diagramazinho de Linus Pauling, aí em subníveis, essa primeira distribuição, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, porque são 17 elétrons. E aí aqui abaixo, a distribuição eletrônica em níveis. Então nós temos a primeira camada, o nível 1, que é o nível K, com 2 elétrons, o nível L com 8 e o nível M com 7 elétrons. Então, uma questão legal, uma questão que nosso aluno teve esse conteúdo em mãos, então, com certeza, ele deve ter tido sucesso. Então, foi uma prova que eu considero uma prova legal, uma prova que teve uma questão de um nível mais alto, mas questões medianas, que eu acho importante a prova não vir com aquela questão de graça. Por quê? Porque ela vai dar a chance àquele aluno que está estudando, que é aquele aluno que nós estamos colocando aí na briga, na disputa. E não veio nenhuma de graça, né? Porque essa questão 8 aí tem esse item que é mais simples, mas os dois anteriores, o aluno tinha que ter conhecimento teórico do histórico da tabela periódica, saber fazer essa relação do antigo, que é o Mendeleev, com o Moseley, que é o de hoje. Então, de graça, não